Nós falamos sobre famílias amigas de Deus pensando na construção, foi o primeiro sermão nosso. Depois falamos sobre famílias amigas de Deus pensando na precaução semana passada. E hoje a gente quer terminar, você tem o acompanhamento aí, famílias amigas de Deus pensando nos desafios, porque toda família tem desafios e toda família é desafiada por Deus, amém? Toda família. Eu quero ler o texto que vai aparecer ali, que é o texto do nosso tema do mês, o texto de Tiago 2:23, diz assim, fique atento aí, só saia na última oração, amém, irmãos? Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. O texto de Gênesis 12 diz, então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Isso é direção. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Amém, irmãos? Então, famílias amigas de Deus pensando nos desafios. Eu não sei se ao longo do mês de junho, que é o momento que a gente trabalha família aqui na igreja, você esteve já pensando nos desafios da sua família. O que nós vamos falar aqui, creio eu, que cobre grande parte daquilo que Deus quer realizar em nossas famílias. Por isso eu queria que você tivesse total atenção naquilo que você vai ouvir, porque todo momento nós somos desafiados por Deus. Todo momento. Não dá para servir a Deus sem ser desafiado por Ele. Abraão foi desafiado por Ele. Hoje nós vimos na representação aqui, Moisés foi desafiado por Ele. José foi desafiado, todos. Você, Beta, é desafiado por Deus, Flávio, Maria Helena, Leonardo, todos nós somos desafiados por Deus. Amém? Então, primeira coisa que eu quero dizer é que famílias amigas de Deus florescem em um ambiente de paz. Famílias amigas de Deus, complete aí, florescem em um ambiente de paz. Isso é fato, é uma realidade. Nós não podemos pensar numa família que floresce, usando essa palavra, num ambiente de confusão, num ambiente de discórdia eterna, em um ambiente bélico, num ambiente que não represente isto aqui, a família amiga de Deus. Por isso que a família amiga de Deus, ela floresce num ambiente de paz. Nós que amamos a Deus e a Jesus, aprendemos que o fruto do Espírito, que tem várias partes, envolve paz. Nós estamos servindo a um Jesus que é o príncipe da paz. Nós temos orientações de Paulo, do autor aos Hebreus, para a gente se esforçar. Ele diz, esforcem-se para viver em paz com todos. Paulo diz que nós fomos justificados e nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos pensando em família, nós temos que pensar em nós, na nossa posição em nossa casa, em nossa família. Então as famílias amigas de Deus, elas florescem nesse ambiente de paz. Nessa noite nós temos que pensar em nossas famílias. Se em nossas famílias, a nossa família está vivendo num ambiente de paz de verdade, a sua família está vivendo num ambiente de paz, a sua casa está em paz. De repente muitas famílias aqui não estão vivendo em paz. Mas como nós aprendemos, nós temos ouvido, Deus pode fazer a obra e Deus pode trazer paz para a nossa casa. Amém, irmãos? Se você não está vivendo em paz, Deus pode trazer essa paz, e essa paz está em Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. Amém? Segundo, famílias amigas de Deus alimentam-se da revelação do próprio Deus, que é a revelação divina. Isso é seriedade. Não é uma família que ame a Deus, que não ame a sua palavra.
Família amiga de Deus não negocia a verdade de Deus, ela ama a palavra de Deus, ela aprende a palavra de Deus, ela lê a palavra de Deus, ela decora a palavra de Deus, ela estuda a palavra de Deus, ela leva a sério esse negócio, porque ela sabe que a palavra é a revelação de Deus, não há outra palavra. Essa palavra, muitos homens morreram por ela, para que chegasse em nossas mãos. Por isso que o Salmo 119, que é uma declaração belíssima da palavra, dividida num acróstico também hebraico, e dividida em versículos de 8 blocos, 8 frases, diz lá: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos, ele diz. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ora, guardei no coração. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos, com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como os que se regozija com grandes riquezas. Olha só. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas, tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Será que essa verdade é a nossa verdade, irmãos, hoje? Será que a declaração do salmista pode ser e é a nossa declaração hoje? Falarmos a palavra de Deus, declararmos a palavra de Deus, amarmos os decretos de Deus, é isso que ele está falando. Jesus, no momento de maior prova do seu ministério, quando tentado pelo diabo, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Famílias amigas de Deus não abrem mão da revelação de Deus. É por isso que a família é amiga de Deus. Porque existem famílias que estão desprezando a palavra de Deus. Você não pode ser uma família de Deus, a sua família não pode ser uma família de Deus, se a sua família não está valorizando a palavra de Deus. Há muitas pessoas querendo acertar, querendo dar certo, mas estão ignorando a palavra de Deus. Você não vai dar certo como família, como casal, na criação dos seus filhos, se você não valoriza a palavra de Deus. Porque é ela que vai dar o norte. Amém? Terceiro, famílias amigas de Deus movimentam-se em resposta à instrução trazida do alto. Isso é lucidez. Quer dizer, eu estou atento à palavra de Deus e agora eu me movimento a partir do que Deus está falando. A palavra de Deus traz lucidez para a minha vida. Por isso que o autor do livro de Provérbios diz: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Vamos repetir lá primeiro? Com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida. A pergunta que não quer calar é: o que traz discernimento para a gente? A fala da sociedade, a fala de alguém, a fala dos homens, as ideologias que vão e vêm, o que traz discernimento para a gente, irmãos? O Salmo 119, 99 diz: tenho mais discernimento que todos os meus mestres. Por quê? Pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais discernimento. Então, se você quer ter discernimento, você quer se movimentar acertadamente, você precisa meditar na palavra de Deus. É uma fonte inesgotável. A gente estranha pessoas que dizem que amam a Deus e não têm prazer da palavra de Deus. É estranho, porque ela é a fonte para nós. E você é convidado a se movimentar a partir da palavra, da instrução de Deus. Isso é muito sério. 4. Famílias amigas de Deus influenciam positivamente outras famílias. E quando você influencia outras famílias, você causa impacto. É impacto. Está impactando. Este é um ponto relevante. A pergunta é: que impacto a minha família está trazendo para outras famílias? Que impacto a minha família traz para outras famílias?
Nós estamos vivendo num país e num mundo que nós precisamos de famílias amigas de Deus que causam esse impacto poderoso e positivo para outras famílias. Tem muita família perdida, tem muita família sem a direção divina. Nós estamos vendo tanto o impacto destrutivo, a coisa ruim. Está demais. A nossa família tem que trazer um impacto positivo, tem que interferir na vida de outras pessoas de forma abençoadora, influenciar positivamente. Que impacto sua família tem trazido ao mundo em outras famílias? Pense nisso, porque como família amiga de Deus, nós não temos outro caminho, e Deus nos chama a trazer esse impacto a outras famílias. Sempre vai ter alguém perto de você, o seu vizinho, alguém que você está interagindo, que precisa ser impactado por aquilo que Deus está fazendo em sua casa. E se Deus não está fazendo nada em sua casa, você não vai poder impactar ninguém. 5, famílias amigas de Deus lidam com os problemas da vida com sabedoria. A Tânia já adiantou para a gente. Isso é maturidade, porque viver é administrar problemas. Algumas pessoas querem servir a Deus e acham que não vão ter mais problemas. É mentira. Se você vai num lugar e tem uma placa, pare de sofrer, não acredite nisso. Eu conheço muitas pessoas que pararam de sofrer, que estão lá no cemitério de Santa Sofia, pararam de sofrer. Viver, muitas vezes, é sofrer, passar momentos difíceis. A questão é entender quem está passando os momentos comigo, quem está comigo, me ajudando. Eu preciso lidar com os problemas com sabedoria. E quando uma família sabe lidar com os problemas com sabedoria, a gente pode dizer, isso é maturidade. Amadurecimento aconteceu nessa família. Mas de repente você não está sabendo lidar. O livro de Tiago diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Vamos ler juntos? Se algum meus irmãos, muitas pessoas, muitos crentes até, não estão sabendo lidar com os problemas da vida. Eu sei que há alguns problemas, algumas dificuldades que são difíceis de administrar. Todos nós vivemos lutas, enfermidades, perdas, problemas, mas Deus quer nos ensinar a como lidar com isso. Nós podemos lidar, às vezes por pouca coisa, muita gente deixa a palavra de Deus, deixa a igreja, deixa a família, porque não soube lidar com o problema que veio sobre a sua vida e sobre a sua casa. Mas como o livro de Tiago está nos dizendo, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e a Bíblia está dizendo, não sou eu, Deus vai dar, de boa vontade lhe será concedida. Então pode pedir. Tem muita gente pedindo tanta coisa, não pede sabedoria. Vamos pedir mais sabedoria, irmãos, para lidar com os problemas da vida, para a gente perseverar, continuar. Amém? 6, famílias amigas de Deus também interagem com o mundo com cuidado. E quando você interage com o mundo está difícil. Quando você interage com o mundo com cuidado, isso é prudência. Prudente. Nós vivemos, como eu falei, num mundo difícil. Um mundo que pode ser terrível, destruidor. Nossas famílias estão nesse mundo. E como famílias amigas de Deus, nós podemos interagir, devemos interagir com cuidado, prudente. Nós não podemos repetir aquela frase que nada me afeta, nada me machuca, nada me tira do caminho, nada me afeta aos meus filhos. Não, o mundo não tem os princípios do reino de Deus, nós temos. Nós devemos ter cuidado, então, nos lembrando da palavra que já foi dita aqui, pensando na precaução. Nós não podemos viver no mundo de qualquer jeito, esse mundo é mau, é um mundo sem Deus. E nós estamos como famílias desse mundo, nós não podemos ser inocentes, e quantas vezes eu vejo pessoas inocentes, acham que nada afeta a sua vida, acham que nada afeta a sua casa, e vai minando devagar, muitos lares são minados, pouco a pouco, porque não está havendo prudência. Como está a sua casa? Famílias amigas de Deus
vão interagir com cuidado. Amém, irmãos? Jesus nos dá 2 lições sobre isso. Novo Testamento em Mateus. Primeiro, ele nos lembra em Mateus 7:24, que o prudente edifica a sua casa sobre a rocha. O prudente edifica a sua casa sobre a rocha. E em Mateus 10 ele diz: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então essas 2 falas de Jesus são importantes para a nossa vida. Primeiro, a gente precisa lembrar disso. Se eu sou prudente, edifico a minha casa sobre a rocha. Vai vir, os vendavais virão, mas a minha casa está firme na rocha. E eu tenho que ser prudente como a serpente e simples como a pomba. E eu trago isso para a minha vida, para a minha casa. O autor de Provérbios diz, Provérbios 8:5, está ali: vocês inexperientes, adquiram a prudência, e vocês tolos, tenham bom senso. É uma orientação e é uma exortação. Talvez Deus está trazendo essa orientação e essa exortação para muitas pessoas aqui. Se você quer viver como família de Deus, você tem que se cuidar. 7, famílias amigas de Deus abrem portas para o perdão. E abrir porta para o perdão, irmãos, é quebrantamento. É reconhecimento. É reconhecer que às vezes a gente erra, que o outro erra. Eu estou pensando na família. Às vezes, como o irmão Edson já disse aqui, muitos problemas que nós temos, eles estão ali no nosso lar e afetam a nossa vida toda. Mas famílias amigas de Deus aprenderam com Deus sobre o perdão e elas abrem as portas para o perdão. Você está abrindo a porta para o perdão? Esse é um princípio ensinado no Novo Testamento. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, ele diz: suportem-se uns aos outros. Olha que força! Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem um contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoem como o Senhor perdoou. Famílias amigas de Deus estão sempre dispostas a abrir a porta para o perdão, não fechar a porta. Você está abrindo a porta para o perdão, há algum problema para ser resolvido na sua casa, relacionamento conjugal, relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos. Nós fomos alcançados, meus irmãos, pelo perdão divino. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que Deus nos amou quando éramos ainda pecadores. Deus não esperou a gente melhorar, a gente já estava caído mesmo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas Deus nos amou em Jesus. O Pai Nosso, Ele nos ensina: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa como perdoamos. Essa é a dinâmica. Famílias amigas de Deus abrem portas para o perdão. Perdoe, isso é quebrantamento, porque não há perdão sem quebrantamento. Se há salto alto, não há perdão. Se há vaidade, não há perdão. Se não há reconhecimento, não há perdão, nem liberação de perdão. Eu preciso entender isso, mas eu estou andando com Deus, e às vezes eu tenho problemas, às vezes eu faço mal ao outro, alguma palavra, alguma coisa que não deu certo. Então, eu tenho que abrir as portas para o perdão, nessa relação. Amém, irmãos? 8, famílias amigas de Deus sentem a dor alheia. Sentem a dor alheia, isso é solidariedade. Na igreja, sobretudo, a gente aprende isso. Desde os tempos que eu era mais novo no caminho do Senhor, eu tenho aprendido isso, da beleza da igreja, dos momentos todos, da minha adolescência, juventude e até hoje, o lugar que a gente sente a dor alheia. Tantas pessoas se perdem, falecem, doenças, nós estamos orando, estamos acolhendo, estamos ajudando, somos ajudados, somos acolhidos. Famílias amigas de Deus sentem a dor alheia. Nós vivemos num mundo que ninguém sente nada por ninguém, mas é na igreja que a gente aprende isso, e há até aqueles que não valorizam isso. O que a igreja faz, os homens de Deus, as famílias de Deus. Mas nós seguimos nesse caminho, porque somos famílias amigas de Deus, então nós sentimos a dor alheia. Isso é solidariedade. Nós não podemos ser famílias egoístas, olhando só para a gente.
Tem aquela pessoa que acha só que ela fica doente, só ela tem problema, só ela precisa de uma palavra, só ela precisa de uma palavra de ânimo. Quando isso todos nós precisamos. Talvez você está precisando hoje, talvez você pode oferecer para o outro. Por isso que no Novo Testamento nós temos os princípios da mutualidade. Os princípios da mutualidade são: amem-se uns aos outros, encorajai-vos uns aos outros, saudai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, amai-vos uns aos outros. É uns aos outros, é uma relação de interdependência. Por isso eu não posso achar que os meus problemas são maiores do que os outros. Eu posso ter um momento difícil, mas outras pessoas talvez estão passando momentos piores do que eu. Há um texto interessante que eu trouxe para esse ponto. Livro de Jó. Aconteceu algo terrível na família de Jó. Olha o que diz o texto, eu vou explicar. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, isto é, atingido a Jó, saíram cada um da sua região e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando souberam, os autores dizem que o único momento bom dos 3 amigos de Jó foi esse momento. Eles souberam, vamos nos juntar e vamos lá ajudar Jó. Combinaram para se encontrar, para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. O verso 12 e 13 diz que quando eles chegaram lá, mal puderam conhecê-lo. Choraram em alta voz, rasgaram as suas vestes, jogaram terra sobre a cabeça, depois sentaram no chão com Jó, ficaram 7 dias e 7 noites sem dizer nada. 7 dias chorando com Jó sem dizer nada. Encostaram em Jó e ficaram ali. Se você ler o texto, o livro vai dizer que eles começaram a falar. Eles não estavam entendendo o conjunto da obra, falaram algumas coisas que não procediam. Mas nesse momento é interessante essa fase boa dos amigos, raramente falada, porque eles combinaram para se encontrar, para mostrar solidariedade. Eles tiveram essa vontade. Tem muita gente se encontrando para fazer coisa que não glorifica a Deus, para falar da família alheia, para falar da outra pessoa. Eles combinaram para se encontrar, para mostrar solidariedade e consolar Jó. Quando você se encontra com outras pessoas, você faz para quê? O que está motivando você? As famílias amigas de Deus, meus irmãos, elas sentem a dor alheia. Porque são famílias amigas de Deus, porque nós temos um Deus que sente. Já foi falado aqui, nós temos um Deus que é Pai. Na tradição hebraica isso muda tudo. Todos os deuses das nações todas, babilônicas, egípcias, assíria, tudo. Não tinha relação do Deus como um Pai. O Deus que se revela ao povo de Israel é um Deus que é Pai. Ele se revela como Pai, esse é o diferencial. Nós temos um Deus que é Pai. E se aprendemos nessa relação com um Deus de Pai, um Deus que nos ama, nós nos preocupamos com os outros. Nós não somos deuses, nós não vamos poder estar em todos os lugares. Às vezes essa é a crise pastoral, você tem que escolher alguns momentos mais difíceis para ajudar, porque não dá para ajudar todo mundo. Mas nós somos sacerdotes, cada cristão é um sacerdote, eu sei que eu não posso fazer tudo, eu não sou onipotente, senão eu vou morrer amanhã, vocês vão ficar sem pastor. Nós aprendemos que nós temos responsabilidade de todos nós. Amém? Você tem responsabilidade. 9. Famílias amigas de Deus agem sobre a direção trazida pelo Espírito Santo. Isso é dependência. Agir sob, não é sobre, é sob. Agir debaixo da direção trazida pelo Espírito Santo. Existem pessoas que não conhecem Deus, não conhecem o Espírito Santo. Acha que o Espírito Santo é a terceira força, é a terceira divisão. O Espírito Santo é Deus, como Jesus é Deus, com funções determinadas na palavra, mas é Deus. Então Deus está dentro da gente, através do Espírito Santo. Jesus mesmo disse no seu ministério, mas o conselheiro, João 14, 26, mas o conselheiro,
O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Uma das funções do Espírito Santo é nos ensinar e lembrar as palavras de Jesus. Olhe só, se você lê a Bíblia com atenção, você aprende. Há uma relação muito diferente do Novo Testamento com o Antigo Testamento. Nós podemos ser chamados de sacerdotes da Nova Aliança, porque na Nova Aliança tudo mudou. Na Antiga Aliança, alguns tinham o Espírito Santo, alguns eram sacerdotes e pouquíssimos eram sumos sacerdotes. Por causa de Jesus, o grande sumo sacerdote, ele nos fez agora sacerdotes, nação santa, povo adquirido. E você é um sacerdote, você tem o Espírito Santo. Paulo disse então à igreja de Tessalônica, preocupado com aquela igreja, uma das primeiras cartas do Novo Testamento, a carta aos Tessalonicenses, ele diz: não apaguem o Espírito, não apaguem o Espírito. Há muitas pessoas que estão apagando o Espírito está ali, mas não tem oportunidade para trabalhar. Se você abafa, é assim mesmo. Por isso que o pastor Paulo até leu ontem esse texto: não vos embriagueis com vinho, mas deixai-vos, né? Tem que permitir, a voz passiva, deixar o Espírito tomar tudo, ser cheio do Espírito Santo. E Paulo vai dizer aos Gálatas: se vivemos pelo Espírito, o que diz? Andemos também pelo Espírito. Na caminhada da fé, nós temos que aprender isso, nós não podemos esquecer. Nós temos Deus conosco e precisamos estar ouvindo a direção desse Espírito Santo que está em nós. Isso é um diferencial. O Espírito, você é santuário de Deus, não é esse lugar que é santuário, você é santuário. Deus não mora nessa casa, Deus mora dentro de você, se você é o Filho de Deus. E se você não tem o Espírito de Deus, você pode abrir o seu coração hoje, reconhecer os seus pecados e a obra de Cristo, e o Espírito Santo vai entrar dentro de você e vai fazer morada, vai selar você com o Espírito Santo da promessa. Famílias amigas de Deus agem sob a direção do Espírito Santo. 10, segura aí, irmão, talvez demore. Famílias amigas de Deus manifestam os valores do reino. Que reino? O reino da terra, o reino celestial. As famílias manifestam os valores do reino, isso é um compromisso. O compromisso nosso como família, amigas de Deus, é manifestar os valores do reino. Nós precisamos no Brasil de igrejas que manifestam os valores do reino. Nós precisamos em Seropédica de pessoas e famílias que manifestam os valores do reino. Não manifestar uma tradição apenas, uma organização, mas manifestar os valores. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, diz Paulo. O mesmo Paulo diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria do Espírito Santo. O reino de Deus envolve essas três coisas: justiça, paz e alegria. Um homem foi procurar Jesus à noite, para conversar com ele, e Jesus disse: para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Então não se pode entrar no reino se não tiver aquela experiência do nascer de cima, nascer de novo. Para compreender tudo isso, se você não compreende isso, se você não tem Deus dentro de você, você precisa reconhecer os seus pecados e crer que Jesus morreu por você. Mas as famílias amigas de Deus, elas manifestam os valores do reino. Nós estamos numa sociedade que está totalmente comprometida, mas nós temos os valores do reino de Deus. Nós temos o rei do reino, nós somos os súditos desse reino. Nós não podemos apenas afirmar que somos membros de uma igreja. Nós precisamos manifestar os valores como família do reino. Por isso, para entrar nesse reino, tem que nascer de novo. Não importa se você frequenta a igreja, se você é membro dessa igreja, se você é muitos anos membro dessa igreja, se você não nasceu de novo, ainda precisa acontecer algo, o principal em sua vida: nascer de cima e ser transformado. 11, famílias amigas de Deus identificam e neutralizam as investidas malignas. Isso é vigilância. Vou repetir.
Famílias amigas de Deus identificam e neutralizam as investidas malignas. Eu tenho aprendido no meu ministério, meus irmãos, que quando o diabo não encontra ocasião contra você, ele come pelas beiradas. Eu vou repetir isso. Quando o diabo não consegue atingir você diretamente, ele come pelas beiradas. Vamos pensar como que isso acontece em nossas casas, em nossa família. Nós temos filhos, quem tem filho, marido, mulher. Tem um avô que mora com você, avó, tio, não sei, se tem 5 filhos, 6, corajosos mais do que isso. Mas o diabo, ele é o adversário, diz a Bíblia. Ele é opositor. Por isso Paulo diz aos Efésios que nós temos que lançar mão da armadura de Deus. Nós temos esse recurso, irmãos. O recurso é bíblico, não é inventado por mim, por nenhum pregador. Nós temos os recursos, os mecanismos, a armadura de Deus. É fortalecer no Senhor e na força e o poder, para resistir no dia mau. Tem dia mau, sim, Senhor. Por isso você não pode brincar de ser crente, brincar de ser membro de igreja. Isso não está com nada. Deus quer usar a sua vida, ouvimos hoje pela manhã a irmã Luciana falando, Deus quer usar a sua vida, você tem que viver para o propósito de Deus, parar de brincar. O inimigo não brinca não, ele quer destruir a sua casa, a sua vida, o seu relacionamento. Por isso nós temos que lançar a mão da armadura de Deus, várias coisas, cinto da verdade, couraça da justiça, capacete da salvação, calçado com o evangelho da paz, espada do Espírito, orando em todo o tempo, armadura. Você não vai identificar nem neutralizar uma investida maligna se você não está entendendo essa realidade espiritual. Infelizmente, muitas famílias estão brincando nesses termos e estão sendo minados muitas vezes por ações do maligno, por falta de vigilância. Lembre-se que ele é um adversário, mas as famílias amigas de Deus têm um discernimento, porque tem o Espírito Santo. Então elas identificam, elas não brincam, elas neutralizam as investidas. Você tem autoridade para isso. Amém? 12. Famílias amigas de Deus ganham robustez espiritual ao longo do tempo. Está crescendo, isso é crescimento. As famílias amigas de Deus, elas vão avançando, um degrau de cada vez. Não é pegar o elevador está fechado, é a escada. A gente gosta do elevador, mas é a escada. Eu vou ganhando robustez, um dia de cada vez. Não dá para você crescer assim. É aquele cara bombado, que ele não quer malhar, então ele chega lá, na academia, e aí o cara passa a instrução, 3 vezes, 4 vezes por dia, todo dia pode vir. Você quer ficar fortão? Já ouvi alguém dizer, você quer inchar? Aí o cara, fortão como eu, falou assim, eu quero inchar. Aí daqui a gente sabe que uma semana o cara não vai inchar, o cara não vai ficar com músculo. Na semana que vem ele chega lá todo robotizado, injeção, remédio anabolizante, tudo. Ele fez um processo artificial. Na vida com Deus não tem esse processo artificial, porque o crescimento não é da noite para o dia, é um dia de cada vez, é aprender um pouco mais, é ler o Novo Testamento, é ler o Antigo Testamento, é meditar, é investir na vida espiritual, é ler bons livros. Você vai, se compromete com o serviço, o ministério, leva a sério a vida com Deus, na igreja de Deus, e você vai ganhando robustez. Esses dias o pastor Geraldo, você conhece muito bem, esteve conosco aqui, ele está fortinho, né? Eu falei, pastor Geraldo, você está fortão, rapaz, olha o braço. Ele, você não sabe, mais de 2 anos malhando, mais de 2 anos. Agora, mais de 2 anos malhando. As pessoas não querem viver o processo da vida, trazendo isso para a vida espiritual. Não quer praticar os hábitos da maturidade, os hábitos espirituais que fortalecem os músculos espirituais.
Quando você pratica os hábitos espirituais da maturidade, você está fortalecendo os músculos espirituais também. Tem músculo espiritual. Por isso tem gente fraquinha. Quando uma pessoa não exercita o corpo afina, acaba com o músculo. Eu trabalhei num hospital, eu conheci uma pessoa e acompanhei ela por muitos anos, e ela ficou sem andar, paraplégica, e as pernas afinaram logo. Os músculos não estão sendo exercitados. Então, a perninha daquele moço foi ficando fininha, como é comum nessas pessoas, com essas pessoas. Nós temos músculos espirituais, nós precisamos malhar. Nós precisamos buscar a Deus, lermos a palavra de Deus, fortalecermos a nossa vida. Amém, irmãos? Por isso que Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento. Famílias amigas de Deus vão ganhando robustez, não gordura. Isso é importante. Não flacidez espiritual, não gordura espiritual, mas músculos espirituais. Se sentem mais fortes, estão crescendo. Amém? 13. Famílias amigas de Deus anunciam o Evangelho de Cristo. Isso é testemunho. O que nós temos para falar para as pessoas, irmãos? O que nós temos para falar com as pessoas que estão à nossa volta? Famílias amigas de Deus têm uma notícia, tem uma boa notícia. Isso é o testemunho. Tem uma boa notícia. Nós temos o Evangelho, nós temos Cristo, nós temos Deus. Temos muita coisa para comunicar. Paulo, então, escrevendo à igreja de Colossos, ele diz assim, olha só, o mistério que esteve oculto, mistério. Paulo usa a palavra dos gnósticos, dos pré-gnósticos, dos falsos mestres, que gostavam da palavra mistério. Nada é à toa na Bíblia, irmãos. Ele diz, olha só, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vós, ou Cristo em vocês, a esperança da glória. Esse é o mistério que eu quero anunciar a vocês, diz Paulo. É Jesus. O próprio Pedro vai dizer, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Quando as pessoas perguntarem, a gente tem que estar preparado para falar. Qual é a razão, a esperança? O que está movendo a nossa vida? Famílias amigas de Deus têm algo para anunciar, tem a melhor notícia. A melhor notícia se chama Jesus. Amém? 14. Famílias amigas de Deus suportam com resiliência momentos de provação. Você enverga, mas não vai. Suporta, a ideia de resiliência, firmeza. Provação é diferente de tentação. Nós já estudamos muito aqui na igreja esses dois termos. Provação parece ruim no começo, ninguém quer suportar, quer logo deixar, quer desistir. Mas traz coisas boas no final, a provação. A tentação parece uma coisa boa. Que coisa boa! E vem para destruir, porque a tentação vem da carne, vem do diabo, nunca de Deus. E a provação é permitida por Deus. Por isso, as famílias amigas de Deus, elas suportam os momentos de provação, porque são maduras, e porque estão debaixo da direção de Deus, estão firmes. O livro de Tiago diz uma palavra abençoada para o nosso coração. Se você guardar esse versículo só, já vai fazer diferença. Olha o que diz, vamos ler juntos? Feliz... Se está difícil, meu irmão, saiba que Deus está contigo. Há uma palavra que não está no script, de Isaías, ele diz, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. E Deus vai falando, vai dizer, eu te amo. É uma declaração de amor. Tem gente que está sofrendo
da autoestima baixa que foi falada aqui nesses dias, porque ainda não entendeu essa declaração de amor de Deus. Deus nos ama. Ele disse: eu amo vocês, o meu povo. Por isso, se você está passando momentos difíceis de provação, saiba disso. Persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Seja firme em Deus. Deus está tratando. Eu não entendo tudo que Deus está fazendo comigo muitas vezes, mas eu confio e sei que Ele está fazendo melhor e Ele está comigo, e eu tenho que descansar nisso, mesmo que eu não saiba de tudo. Talvez nós temos muitas pessoas lá em cima, aqui embaixo, não estão entendendo, mas permaneça em Deus. Deus está lapidando a sua vida. Você é um ser inacabado, você está num processo de discipulado, de crescimento espiritual. Deus está agindo na sua vida. Nós somos famílias amigas de Deus, estamos vivendo o processo de Deus, que vai nos dar aquela maturidade falada anteriormente. Amém? 15, famílias amigas de Deus desenvolvem o quê? O diálogo. Porque tem paz, foi o primeiro. No cotidiano do lar precisa de diálogo. Quando eu vou orientar alguém para casar, uma das coisas que tem lá no meu script para o casal, para os noivos, é: olha, vocês vão conversar, vocês conversam, vocês dialogam, vocês gostam de conversar, é o que mais vocês vão fazer e vão precisar fazer. E às vezes a gente nota que alguns casais não conversam. E como é que vai ser isso lá na frente? Nós precisamos dialogar. Famílias amigas de Deus desenvolvem o diálogo. E isso é harmonia. É harmonia e traz harmonia. Nós já falamos isso indiretamente. A gente pode dizer que o diálogo é o antídoto contra aquela confusão, aquela perturbação no lar. Mais diálogo, mais harmonia. A gente fala, a gente ouve, é comunicação. Como você classificaria a sua família em termos de diálogo? Que nota você daria? Famílias amigas de Deus conversam. Todas as vezes que há aquele silêncio, algum problema está acontecendo. Aquele silêncio que fala alto, alguma coisa não está legal. Por isso nós precisamos desenvolver o diálogo. 16, famílias amigas de Deus estabelecem estreita ligação entre a sua agenda e a sua fé. Entre a agenda, os afazeres e a fé, e isso é coerência. Isso é importante, isso não é religiosidade. Quando eu estou aprendendo tudo isso, geralmente nós vemos uma ruptura, um distanciamento entre a fé e a prática das pessoas. Algum problema está acontecendo que não é o que Deus quer, não é o que Jesus propôs seu ministério. A nossa agenda significa os nossos afazeres. A nossa visão, a nossa tradição é bíblica e hebraica. Na visão hebraica você não tem separação. Nós não chamamos secular e nós não chamamos espiritual. Aqui é espiritual, lá na faculdade é secular. Não é essa a visão bíblica. Nós estamos para sempre na presença de Deus. A visão hebraica une tudo. Eu estou diante de Deus o tempo todo. Se eu estou estudando, se eu estou cozinhando, se eu estou tomando banho, dirigindo, eu estou na presença de Deus. Eu não posso dissociar a minha agenda, então agora que eu estou fazendo, eu esqueço tudo Deus. E eu separo a minha fé da minha agenda. Essa ruptura não é essa visão bíblica. Essa é uma visão, antes uma visão platônica. Uma visão platônica. Uma visão de Platão, quer dizer, tem uma elevação do espiritual que não consegue, aqui há uma separação entre o terreno e o que está lá em cima. Não é essa a visão bíblica. A visão bíblica é tudo junto. Isso que é bacana na visão bíblica do Antigo Testamento. Está tudo junto. Tudo junto. Quando eu fecho um negócio, eu fecho para a glória de Deus. Quando eu dou aula, eu dou para a glória de Deus. Eu sou um servo de Deus na sala de aula. Amém? Por isso que é testemunho. 17. Famílias amigas de Deus descansam nas promessas celestiais. Descansar nas promessas é confiança. Eu descanso nas promessas. Meus irmãos, nós somos família de Deus e nós sabemos que nós não podemos acreditar em nossos políticos, muitas vezes, nas pessoas que fazem as leis, infelizmente, mas nós podemos descansar nas promessas celestiais.
Porque Deus falou, Ele cumpre. É confiança. Nós precisamos ter essa confiança. Hebreus 6,15. E foi assim que depois de esperar sem paciência, é isso na sua Bíblia? E foi assim que depois de murmurar bastante, e foi assim depois de esbravejar bastante, e foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Essa é a crise nossa, é entre a promessa e a concretização. É aqui que mora o perigo, é o intervalo, quando de repente as coisas não acontecem como a gente quer. Mas a palavra de Deus diz, depois que ele esperou pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Famílias amigas de Deus, confiam nas promessas de Deus. Confie nas promessas de Deus, amém? 18, famílias amigas de Deus, está acabando, segura firme, exaltam o nome de Cristo em todos os momentos. Isso é adoração. Às vezes, meus irmãos, a gente vê de tudo no ministério pastoral e na liderança, como muitos líderes aqui sabem disso. Em todos os momentos nós temos que declarar a soberania de Deus. Em todos os momentos. Se nós olharmos para Jó, novamente essa família enlutada, filhos mortos, a mulher dizendo, amaldiçoa o seu Deus. E Jó tem uma resposta magnífica. O Senhor me deu, o Senhor tirou, ele diz, bendito seja o nome do Senhor. Não é fácil essa declaração naquele momento. Não seria fácil para nenhum de nós, se formos honestos, irmãos. Todos os filhos mortos, doente, naquele estado, um homem que era próspero, em todos os sentidos, a mulher catucando. O Senhor deu, o Senhor tirou, ele diz, bendito seja o nome do Senhor. É adoração em todos os momentos. Nós temos muitos momentos difíceis, mas se nós adorarmos a Deus só nos momentos bons, das notícias boas, que valor há nisso? Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, no curral não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, ele diz. Exultarei no Deus da minha salvação. Nós ouvimos, irmãos, tantas igrejas que só falam daquilo que você pode ter, que não admitem a derrota. O apóstolo Paulo estava na viagem missionária, trabalhando para Deus, recomendado pela igreja de Deus. Ele foi preso em Filipos, estava preso com Silas, e diz a palavra do Senhor que ele disse, a palavra de Deus diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, presos. Eles não estavam murmurando, cantando hinos e orando, e os outros presos os ouviam. Atos 16, 25. Pessoas que amam a Deus, glorificam a Deus o tempo todo. Não acha que não deu certo? Deus estava no controle, como estava com Paulo. E fez tantas coisas aqui, milagres, conversões na cidade de Filipos, desafios, libertação de uma moça possessa, conversão de Lídia, e ele mesmo preso, testemunhou para o carcereiro que a sua família toda foi salva, porque ele estava na direção de Deus, exaltando Deus o tempo todo. Amém? Não espere chegar a notícia boa, comece a adorar agora. Comece a adorar agora. Jó nos ensina isso, ele deu a volta por cima, porque ele permaneceu, ele questionou muitas coisas, mas ele foi abençoado por Deus no final. 19, famílias amigas de Deus utilizam mecanismos honrosos para alcançar seus objetivos. E quando você utiliza mecanismos honrosos para alcançar os objetivos, nós temos alvos, objetivos em nossas famílias, e isso é honestidade. Significa que você não vai abrir mão. É aquele cara que toma bomba para uma semana estar fortão. Tem gente que quer usar algum artifício para aquecer rápido. Também não dá certo. Vai estudar, vai trabalhar. Nós ouvimos isso hoje pela manhã. Estude, senão você vai ficar olhando para o outro.
o que o outro conquistou, a faculdade que o outro fez, o que o outro está fazendo, e você está paradão, paradona. Faz e investe na sua vida, aprenda, estude, leia. Famílias amigas de Deus, elas são honestas, então tem mecanismos honrosos. Significa que não vai trazer vergonha para minha casa, eu faço o que é certo. Honestidade. Olha o que diz o Salmo 112, 5. Feliz é o homem que empresta com generosidade, a segunda parte que eu quero, e com honestidade conduz os seus negócios. Com honestidade. Deus não abençoa o errado, meus irmãos. Deus não abençoa a falcatrua. Nós estamos vendo em nosso país políticos os mais distintos serem presos, governadores, porque esse negócio de desonestidade não vai dar certo no final. Depois vai ter que vestir um chinelinho, uma roupinha branca e raspar a cabeça. E vai entrar num presídio. Glória a Deus porque isso está acontecendo no Brasil. E precisa acontecer. Nós não admitimos mais isso no país. Desonestidade não glorifica a Deus. Nós estamos aqui com muitas famílias. Nós queremos o melhor para a nossa família. Mas nós temos que trabalhar honestamente. Investimos em nossa vida e Deus vai abençoar, porque nós somos família de Deus, amém? Provérbios 29, 27 diz: os justos detestam os desonestos. Olha que legal, está na Bíblia, vale a pena ler a Bíblia, senão a Bíblia é coisa de doido, né? Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Marca na sua Bíblia aí. Os justos, eles não ficam à vontade com a desonestidade nem com o desonesto. Eu trabalhei num banco, vou falar o nome, por 1 ano, vendendo papéis do banco, previdência privada, um monte de coisa. Na época se chamava assim, né? Planos de aposentadoria. E nos primeiros meses eu estava cumprindo as minhas metas. E chegou um momento que eu não estava cumprindo as minhas metas. E aí havia sugestão de fazer coisas mirabolantes para cumprir as metas, para ter proposta assinadinha para dar para o supervisor. E os mecanismos eram os mais variados. Era falsificar a assinatura de um cliente, era enrolar um cara que entrasse no banco, falar que a coisa era mil maravilha, quando de repente você tinha que falar tudo. E aí eu me mantive, mesmo entristecido com aquilo, aquela pressão toda, eu falei para Deus, Deus, eu estou aqui para te honrar. As minhas propostas têm que ser vendidas corretamente. E lá, num dado momento, eles optaram em me desligar da empresa, porque eu não estava cumprindo as metas. Eu deixei muita gente cumprindo as metas, mas cumprindo as metas a preço da desonestidade. Eu preferi honrar a Deus, mesmo perdendo o meu emprego, porque Deus estava conduzindo a minha vida e está até hoje. Amém, irmãos? Vale a pena ser honesto, vale a pena andar em integridade. Agora, lembrando de Provérbios 28, os justos detestam os desonestos, os ímpios detestam os íntegros. Você é justo ou você é ímpio? Essa é uma pergunta que não quer calar. Você é justo, o justo detesta o desonesto. Os ímpios detestam os justos, os íntegros. Você é justo ou você é ímpio? Você não pode ser em cima do muro. Eu quero crer que você é justo. Por fim, meus irmãos, famílias amigas de Deus, semeiam boas sementes. Isto é investimento. Semear boas sementes. A vida é uma semeadura. O que eu vou colher amanhã, preciso semear hoje. Eu não preciso ficar esperando. Eclesiastes diz isso, você ficar esperando. Semeia a tua semente, você não sabe qual que vai crescer. Faz, investe. Só teremos frutificação se semearmos boas sementes. E ao longo da vida nós temos que semear boas sementes. A nossa casa nós temos que semear boas sementes. Se você quer um filho abençoado, você tem que investir nele. Às vezes é difícil. Se você tem 1, tem 2, tem 3, você tem que permanecer em Deus. Abençoar a sua casa, tomar atitudes que sejam exemplares para a sua família. Está semeando boas sementes. Isso é investimento. Muita gente hoje está preocupado tanto com o seu filho, que é curso disso, que é curso daquilo, é natação, é inglês, é francês, que a criança está oprimida.
E pior é quando no domingo ela não pode acordar o abençoado que está cansado. E não traz para a igreja, mas na segunda cedo vai acordar o abençoado. Que coisa doida é essa? O melhor eu não valorizo. Está cansado meu filho, tadinho, não pode vir hoje na IBD, mas 6 horas da manhã eu acordo ele para ir para a escola. Isso não é semear boa semente. Você está dando um sinal para o seu filho que as coisas de Deus podem ficar lá para o 3º, 4º lugar, que a igreja não é um lugar bom, que a igreja não tem nada para você ensinar, para aprender. Você está mandando essa informação indiretamente. Os filhos estão vendo a gente, os nossos comportamentos, a nossa fala. Nós precisamos semear boas sementes. Famílias amigas de Deus semeiam boas sementes, estão investindo. As pessoas investem em si mesmas e nos seus amados, na sua esposa, no seu marido, seus filhos. É isso que Deus quer para a nossa vida. Nós sejamos famílias de Deus, semeando boa semente. Isso é um investimento. Não só observando as outras famílias. Tem gente que passa o tempo todo só observando o outro e deixando de fazer o que precisa fazer. Então faça algo em prol da sua família. Se você não está fazendo, coloca lá o objetivo. O que eu posso fazer em prol da minha família, da minha casa, do meu relacionamento, dos meus irmãos? E aí você faz como família de Deus. Semeie e que creia que Deus vai fazer a parte dele. Amém? Famílias amigas de Deus. Não foi esse acróstico aqui, foi um acróstico maior, mas eu acho que a gente aprendeu muita coisa aí. Quero repetir rapidinho, está ali. Famílias amigas de Deus florescem em um ambiente de paz, é fato. Alimentos da revelação divina, é seriedade. Movimentam-se em resposta à instrução trazida do alto, é lucidez. Influenciam positivamente outras famílias, sem impacto. Lidam com os problemas da vida com sabedoria, maturidade. Interagem com o mundo com cuidado e prudência. Abrem as portas para o perdão, quebrantamento. Sentem a dor alheia, solidariedade. Agem sob a direção do Espírito Santo, dependência, manifestam os valores do reino, compromisso, identificam e neutralizam as investidas malignas, vigilância, ganham robustez espiritual da forma certa, não é? Ao longo do tempo, crescimento, um dia de cada vez, anunciam o evangelho, tem a melhor notícia, o testemunho da gente, suportam com resiliência os momentos de provação, está com firmeza, desenvolve o diálogo, a harmonia, estabelece estreita ligação entre a declaração de fé e a prática, coerência, descansam nas promessas celestiais, e ele vai caminhando, exaltam o nome de Cristo em todos os momentos, é vida de adoração, não é adoração de domingo, daqui a pouco vai acabar isso aqui, e o que nós vamos fazer? Utilizam mecanismos honrosos, é honestidade, e semeiam boas sementes, é investimento. Nós podemos ser, e Deus nos convida a sermos famílias amigas dele. Amém?